E aí, povo, beleza, galera? Olha nós aí de volta em mais um vídeo no nosso canal Avivamento para a Vida. Estamos aí para trazer mais uma palavra, compartilhar algo aí que eu creio ser da parte do Senhor, o qual Deus tem falado através da sua palavra e do seu Santo Espírito no nosso meio para esses dias de hoje. A palavra que eu queria ler hoje aqui, ela se encontra em Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 1. Vou fazer a leitura aqui. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Gente, muito tem se falado sobre o livro do Apocalipse. Se a gente for pegar as linhas teológicas, escatológicas, são várias, de interpretação do livro do Apocalipse. Dentro de cada linha vai sair várias ramificações de entendimento também desse livro, mas em todas elas existe uma concordância, sabe? Jesus voltará, estabelecerá seu reino eterno sobre a terra e julgará todos os povos, julgará essa terra, julgará tudo que existe, separará os justos dos ímpios. Ele vai fazer esse julgamento, ele que vai fazer tudo isso. Ele virá com um cetro em sua mão para reinar sobre a terra. Por isso que o mundo está desse jeito que você está vendo que está, entendeu? São vários sinais, só não enxerga quem não quer, só não ouve quem não tem ouvido para ouvir, entendeu? Mas nós continuamos falando. Independente de qualquer linha escatológica que você possa estar seguindo, se você não sabe o que é uma linha escatológica, escatologia fala sobre estudos sobre o fim, sobre os tempos finais, sobre as últimas coisas. Independente da interpretação que você caminhe, existe um fato aqui que acontece. Um fato que existem 7 anjos preparados para tocarem 7 trombetas. E quando isso vai acontecer, vem um anjo com um incensário. Para você entender melhor isso, você vai para o Antigo Testamento e ver como funcionava o tabernáculo lá construído por Moisés. Você vai entender bem como era esse incensário, o altar e tudo mais. Mas vem um anjo com um incensário, e esse anjo coloca o incensário junto ao altar, perto do altar. E fala que do incensário sobe o aroma do incenso, que é um perfume agradável. Mas junto do aroma agradável do incenso, sobe as orações dos santos. Sobe a minha e a sua oração. Sobe a oração de todos aqueles que oram em nome de Jesus Cristo. E fala que quando essa oração sobe, ela se mistura com o perfume aromático do incenso, e é assim que nossas orações chegam até as narinas de Deus. E a resposta de Deus é esse anjo pegar fogo do altar no seu incensário, onde ele recebe aquele incenso, onde ele recebe as orações, ele mistura com o fogo do altar e ele joga novamente sobre a terra. E na terra existe relâmpagos, existem trovões, existe um terremoto, existe a voz do Senhor falando. Cara, isso é demais. Como que entendemos isso? Entendemos isso no chamado do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, ele diz assim, lá no verso 4: ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins
voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Cara, esse momento aqui é o momento do chamado de Isaías. Isaías tem uma visão do Senhor, ele tem uma visão do trono de Deus. E ele fala: ai de mim, cara, porque eu sou um homem de lábios impuros. A visão de Deus faz ele ver quem ele é. Ele vê a santidade de Deus, faz ele ver que ele é um homem pecador. E ele vê que ele é um homem pecador, faz ele também ter um entendimento que ele habita no meio de um povo pecador, de um povo de lábios impuros. Ele não vê só o pecado do povo, ele não vê só o pecado dos outros, mas ele se vê junto com o povo e ele se vê que ele também é daquele jeito. E quando ele fala: ai de mim, Senhor, ele está fazendo uma oração a Deus, uma oração de arrependimento, porque ele vê quem ele é. Então ele se arrepende diante de Deus em oração. E no momento que ele se arrepende em oração, um anjo vem com uma tenaz, com aquela vara de pegar, né, as brasas assim. E ele vem com aquela vara e toca nos lábios de Isaías. E ele fala assim: olha, agora seu pecado está perdoado. Olha que louco isso, cara. Sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, porque isso tocou nos seus lábios, ou seja, o fogo do altar tocou nos seus lábios, a brasa do Senhor tocou nos seus lábios. A resposta de Deus chegou até você, e a resposta de Deus é que você está perdoado. E logo ele envia o profeta Isaías para pregar. Os anjos estão ali oferecendo um incenso diante do altar do Senhor, mas as nossas orações que sobem são misturadas com o incensário que está na mão desses anjos. E as nossas orações se misturam com isso e chegam até Deus, cara, de forma agradável. E Deus coloca esses anjos para pegar a brasa do altar. É a mesma tenaz que tocou os lábios de Isaías com uma brasa, mas agora ele está jogando várias brasas, o fogo do altar. Ali ele não está pegando fogo, mas ele está pegando aquele monte de brasa que fica no altar e ele está jogando sobre a terra. E está tendo vozes, está tendo trovões, está tendo um terremoto. Deus está falando à terra. Por quê? Porque as orações dos santos estão chegando a Ele. O que a gente aprende com isso? A importância de a gente estar diante do Senhor nesse tempo em oração, reconhecendo quem somos, confessando nossos pecados, intercedendo pelos pecados do povo na terra, intercedendo. O mundo está desse jeito como está. Cadê a igreja para interceder? Precisamos de intercessores, precisamos de intercessoras. Nós precisamos restaurar essa nossa identidade como igreja, de dobrar os joelhos, interceder diante de Deus, até que nossas orações cheguem diante da narina de Deus, como um incenso agradável a Deus. E nós vamos ver nessa geração a voz de Deus ser derramada sobre a terra. Nós vamos ver nessa geração as brasas do altar do Senhor lá dos céus caindo sobre a terra. Nós vamos ver maravilhas, sinais nesse tempo sobre a terra, se a igreja despertar e orar e se arrepender de seus pecados, reconhecer quem é e interceder pelos povos. Nós vamos ver a resposta do Senhor, e essa resposta nós acreditamos que é um avivamento que virá. Mas para isso a igreja tem que dobrar os seus joelhos e voltar a clamar na presença de Deus, em santidade. Em santidade. Vamos reconhecer quem somos. Vamos reconhecer onde habitamos. E vamos chorar diante de Deus. Vamos clamar, vamos orar. Para que Deus ouça nossas orações. Não Deus ouça a minha oração, mas que Deus ouça a oração da igreja, do povo dele aqui na terra. Que nós possamos ser intercessores aqui na terra. E eu creio que a resposta de Deus virá. E nós vamos ver muitos sinais nesse tempo. Se a igreja despertar para esse chamado dela e esse movimento. Tá bom, galera? Aqui quem está falando com vocês é o Bicudo. Mais nesse nosso canal Avivamento para a Vida. Se essa palavra tem edificado sua vida, sabe, curte aí. Se inscreve no canal. Nós vamos estar
o Senhor direcionando, nós vamos estar aí compartilhando palavras para esse tempo. E compartilhe também esses vídeos para que o Evangelho seja pregado a todos os povos.